Hoje estão aqui conosco 3 gestores do tribunal que estão à frente da área administrativa, da diretoria judiciária e da secretaria-geral da presidência. O que os traz aqui é o assunto gestão integrada, uma novidade que foi trazida pela administração que tomou posse na gestão do tribunal em janeiro deste ano. Os gestores Thelma Bretes Pereira, diretora judiciária, Douglas Eros Pereira Rangel, secretário-geral da presidência, e Paulo Sérgio Barbosa Carvalho, que é o nosso diretor-geral. Sejam bem-vindos aqui à TVTRT e vou fazer uma breve apresentação dos nossos entrevistados. A Thelma Bretes Pereira é graduada em Direito, entrou no tribunal em 1993, passou pela 19ª Vara de Belo Horizonte, chegou ao gabinete da desembargadora Maria Laura Franco Lima de Faria em 97 e lá atuou como assistente e como assessora, até chegar à diretoria judiciária em 2014. O Douglas Eros Pereira Rangel, graduado em Direito, entrou no tribunal em 2005, trabalhou na 3ª Vara de Betim e em 2006 passou pela assessoria de apoio à primeira instância. Em 2009 foi para a chefia de gabinete do desembargador Júlio Bernardo do Carmo e em 2016 assumiu o cargo de secretário-geral da presidência. Paulo Sérgio Barbosa Carvalho, graduado em Direito, ele é analista judiciário desde 2006, no TRT, foi assistente de desembargador, assessor jurídico de licitações e contratos na diretoria-geral de 2012 a 2015. Voltou ao gabinete como assessor de desembargador e agora é o nosso diretor-geral. Então sejam muito bem-vindos e nós vamos começar a nossa entrevista dizendo, eu queria que vocês dissessem um pouco para a gente sobre a gestão integrada. O que é a gestão integrada e ações que já foram feitas aí nesse sentido? Qual que foi a conclusão de vocês em relação a essas primeiras experiências? Vamos começar pelo Paulo Sérgio. Sim, primeiro, obrigado pelo convite e nos apresentarmos a nova administração, né, como você bem disse. E essa gestão integrada nasceu na fase de transição, quando, por força da resolução do CNJ 95, em que se faz a alteração da gestão do tribunal em dois anos, e compusemos, né, essa equipe de transição e observamos no decorrer dos trabalhos essa necessidade de maior integração. Integração para afinar as áreas com o objetivo comum, que é exatamente a prestação judicional, né, a finalidade adicional do tribunal. Não obstante a isso também, soma-se o fato também que quando à frente em outras áreas do tribunal, a gente sentiu um pouco a ausência dessa integração por parte das unidades, para melhorar, otimizar os ritos processuais, né, internos do tribunal, os ritos. E essa ação veio, então, acordamos entre nós, aqueles integrantes da equipe de transição, e com isso nasceu essa ideia. Essa ideia já nasceu e rendeu frutos, modéstia à parte, em razão de algumas idas nossas, né, com a equipe da administração hoje, a Sete Lagoas, a Poços de Caldas, a reunião com o secretário de turma do 2º grau, a reunião com os secretários de varas do 1º grau aqui de Belo Horizonte, né? E com isso, então, houve uma resposta muito positiva por parte daqueles que nós visitamos, no sentido de serem ouvidos, verem as necessidades e demandarem da administração uma atuação mais proativa. Thelma, você esteve também em algumas visitas em Sete Lagoas, todas, na verdade, né? Em Sete Lagoas, Poços de Caldas. O que você percebeu lá dessa necessidade mesmo, né? Como o Paulo Sérgio disse, desse retorno das pessoas, de terem os gestores perto, poderem conhecer e conversar e dessa proximidade toda? Então, desde o meu primeiro contato com o Paulo, que foi na posse da administração, ele já me abordou dizendo: quero fazer uma administração mais integrada, me lembro bem disso. E, de fato, isso foi posto em prática desde o primeiro dia em que nós sentamos para nos reunir. E as primeiras experiências foram as viagens, que foram maravilhosas. Eu sempre senti muita falta de estar perto do interior, de ouvir. E lá conversamos sobre tudo que interessa à área judiciária, sobre migração de processos físicos, sobre arquivo, sobre o CLE, sobre o precatório, que foi um assunto comum que todos abordaram, a impressão de diversas peças, sobre o plantão no recesso. Então, muitas sugestões vieram de lá e muitas a gente aproveitou.
Depois dessas viagens, houve uma paradinha, muitos problemas aqui, muitas coisas para resolver, né? Mas a gente sempre se reunindo. Hoje mesmo saí, antes de vir para cá, o Paulo me chamou para resolver um assunto de cadastro de peritos. O arquivo é um assunto que está nos preocupando recentemente, são mais de 500 mil processos lá arquivados, e isso envolve um custo altíssimo para a administração, com aluguel, com terceirizados, com transporte de autos do interior para cá. Então nós temos conversado muito sobre tudo isso e todos os assuntos no dia a dia. Realmente tem sido muito proveitoso e tem sido real. Essa busca de soluções conjuntas, Exatamente. Né? Douglas. Primeiro eu agradeço o convite, né? Essas viagens que a gente fez e essas visitas ao Foro de Belo Horizonte, com os secretários de turma aqui da capital, Poços de Caldas e Sete Lagoas, essas visitas mostraram que não há outro caminho à instituição senão um caminhar em conjunto, né? A administração precisa estar sempre aberta a esse diálogo e buscar eliminar todo tipo de cisão que existe na instituição. Primeira e segunda instância, área administrativa e área judiciária, capital e interior. Na verdade, somos um grande tribunal, Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, e é necessário que estejamos unidos num mesmo propósito para a gente superar as situações adversas, sobretudo nesse momento que a gente vive. Então, é uma prática, como a Thelma disse, nós temos conversado muito, Secretaria-Geral da Presidência, Diretoria-Geral, Diretoria Judiciária, para que essas áreas atuem de uma forma conjunta. E isso, certamente, para a administração, melhora o processo de tomada de decisão. O diálogo está aberto, estamos reunidos e, de fato, a gente precisa conduzir esses processos, decisões muito sensíveis para a instituição, da melhor forma possível, né? E isso faz com que a gente concentre todos os esforços para resolver esses problemas comuns, né? Muito bom. Paulo Sérgio, agora eu gostaria de perguntar muitos problemas que a Justiça do Trabalho tem enfrentado em função do orçamento, né? A emenda 95 impõe uma redução de orçamento para o Judiciário a partir de 2020. Qual que é a maior preocupação que isso tem gerado para a administração e qual que seria, no caso, a recomendação para os gestores e para os servidores? Sim, de fato, com a entrada em vigor da emenda constitucional 95, né, o orçamento dos órgãos públicos federais, principalmente da Justiça do Trabalho, né, que é o nosso caso, ele ficou estabelecido um teto. E a partir de 2020, o teto ele deixa de ser contemplado com uma alíquota de 0,25% do Poder Executivo, que seria um plus. Então isso nos afeta diretamente. Mas nos afeta também em razão já de um ato conjunto do Conselho Superior da Justiça do Trabalho desse ano, de um mês atrás praticamente, em que já põe as restrições no orçamento nosso para 2019, na ordem de 41,6 milhões de reais. Então é necessário hoje a administração rever os seus processos, seus procedimentos, seus modos de aquisições, né, negociar os contratos para que a gente possa exercer de fato a prestação institucional, que é a atividade fim do tribunal, mas também com a sua eficiência, né? E a eficiência é isso, a gente querer fazer mais com menos. E nós vamos ter que entrar nesse escopo de eficiência da administração pública, né? Não tem outra saída, temos que rever todos os procedimentos, né? De forma que a gente possa conseguir esse objetivo. E isso é uma meta, é institucional, mas também é uma meta legal. Então não tem outro caminho, senão todos os gestores. E aí eu conclamo, nessa oportunidade aqui, todos os gestores a reverem os seus procedimentos, né, desde a vara do interior, desde a vara da capital, as unidades administrativas, né, os próprios segundo grau, a gente adotar procedimentos de redução de gastos para que a gente possa dar continuidade ao trabalho. Um dos problemas também enfrentados, no caso é a falta de servidores. O Sim. tribunal teve autorização para nomear 63 servidores em 2018.
quando é que serão feitas as nomeações e quais são os critérios que a administração está adotando para destinar esses servidores para quais unidades, diante dessa situação de déficit de pessoal que todas as unidades estão enfrentando? Sim. De fato, o tribunal tem um concurso aberto com relação de habilitados, né, dos candidatos que foram aprovados, e isso, por ordem do Conselho Superior da Justiça do Trabalho também, no ano passado, houve a vetação de nomeações em razão do corte orçamentário, por o impacto que tem na nomeação e no próprio custeio do tribunal da folha de pagamento. Com isso, esse ano, em razão, o próprio Conselho liberou para nós a nomeação de 63, num primeiro momento, primeiro semestre, 25, dos quais já estão sendo nomeados. Ontem mesmo nós nomeamos mais 5 pessoas, servidores, e para o segundo semestre mais os 38 servidores. Esse é o desafio. Qual que é o desafio também? Em razão das aposentadorias que estão vindo. Nós assinamos na diretoria-geral praticamente 1 ou 2 por dia. Nós estamos com mais de 200 claros no tribunal, né, de cargos vagos, né, e os 25 nesse primeiro momento não supre. E para destinar esses servidores, assim, vocês estão ouvindo os gestores, estão destinando para as áreas que estão mais desfalcadas? Sim, é feito todo um mapeamento de todas as unidades do tribunal, judiciárias, interior, capital, segundo grau e administrativa. A diretoria de gestão de pessoas, né, fez todo esse mapeamento. Isso, como é um problema institucional hoje já do tribunal, então nós submetemos num diálogo nas 3 diretorias, da Secretaria-Geral da Presidência, da diretoria judiciária, propusemos isso e levamos ao conhecimento da presidência do tribunal para que isso fosse feito uma decisão a nível de presidência. Porque aí já envolve a questão estratégica do tribunal. Não foi um ato isolado ou unilateral da administração. Foi uma tomada de decisão por parte da alta administração. Está havendo no tribunal um recadastramento de ativos. Esse recadastramento, esse ano, ele está ganhando um status um pouco diferente porque tem o E-Social e uma exigência de que o tribunal lance os dados no E-Social a partir de 2019. O que traz, então, para o servidor, para o magistrado? Qual que é a recomendação nesse momento? Essa oportunidade, né, o próprio presidente editou agora, semana passada, um ofício circular convocando e conclamando todos os servidores e magistrados a fazer o recadastramento. Cadastramento esse de suma importância, por quê? Porque com a inconsistência de dados você não consegue lançar esses dados propriamente ditos, o nome, o CPF, o PIS, o NIT, endereço, filiados, né, dependentes e outros dados que compõem a nossa ficha pessoal, no sistema SIGEP, que é o Sistema de Gestão de Pessoas, é o sistema nacional que nós estamos trabalhando, estamos numa força-tarefa nessa nossa administração já, para poder implementar esse sistema. É obrigatório, né, com base na resolução nova do Conselho Superior da Justiça do Trabalho também, 217, se não me engano, e atingir, porque o E-Social, como você bem disse, em janeiro de 2019. Esse sistema de gestão de pessoas, ele vai ser a base de dados que alimentará o E-Social. E esses dados, eles que nos vão informar a questão de previdência. Então, se o servidor ou o magistrado, se puder aposentar, tiver o direito de aposentadoria, e esses dados tiverem alguma inconsistência, não vai ser possível. Ô Thelma, gostaria de abordar com você uma questão, é que os conselhos superiores do Tribunal de Contas da União, eles passaram a fazer diversas exigências baseadas nos dados dos tribunais, que ficam disponíveis nos sistemas E-Gestão e Justiça em Números. De que forma que a diretoria judiciária pode auxiliar as unidades a atuarem, a fornecerem esses dados de uma forma mais eficiente para esses sistemas? Sim, é muito importante mesmo que o lançamento dos dados no E-Gestão corresponda à realidade. É claro que a gente vai depender de treinamento para isso, nós temos notado essa necessidade, a escola já está ciente disso, mas o que a diretoria judiciária tem feito foi um levantamento dos processos antigos demais que a gente verifica no sistema que estão paralisados há muito tempo. Então, recentemente foi feita uma listagem com 4.000 processos suspeitos de já estarem encerrados, mas que no sistema constavam ainda em andamento. E isso tem trazido muitos resultados para a gente. Só em Pirapora foram baixados 400 processos em um único dia diante desse alerta da diretoria judiciária. E isso é muito importante para claro que num primeiro momento os prazos médios são impactados, mas nós não ficamos com essas pendências tão antigas no sistema.
Então isso tem funcionado, são 4.000 num primeiro momento, depois nós vamos caminhando, esses são os sem nenhuma movimentação desde 2012. Então é essa iniciativa que tem rendido frutos. É para dar baixa nesses processos antigos, que às vezes já estão finalizados. Nós identificamos processos que ficamos sabendo que em 93, parece, ou 92, foi quando começou a existir o SIAP. Então, alguns processos se perderam naquela época. A gente percebia um lançamento enviado ao tribunal e depois disso o processo sumia. Não tinha mais nenhum andamento dele. Lá em 2008, 2009, então isso era suspeito. Nenhum gabinete demora tanto, né, para julgar um processo. Então, estão sendo identificadas essas situações. Mas, na verdade, esse não houve um prejuízo, é porque administrativamente o processo já estava encerrado, mas não foi dado Mas baixa. no sistema ele não consta como baixado, né? Então, isso impacta nas nossas estatísticas negativamente. Entendi. Fica parecendo que o tribunal não está dando uma solução. Exatamente, para um processo tão antigo, né? Nós temos metas que envolvem o encerramento de processos com datas antigas, né? As metas nacionais. Então, isso é importante. Então, a diretoria judiciária está atuando junto às varas para alertar. Sim, alertando, enviando listagens, e o saneamento é feito em parceria com a Secretaria do PJE, porque também não é qualquer andamento que se pode dar depois de 10, 20 anos. Então, tem sido feito e está resolvendo muito. Ah, que bom. Douglas, gostaria que você falasse um pouco para nós sobre a Secretaria-Geral da Presidência, o que ela faz, que serviços que são prestados pela Secretaria. Perfeito. A Secretaria-Geral da Presidência ela tem como atribuição, conforme o regulamento geral, a coordenação das atividades tanto da Secretaria de Comunicação Social como da Secretaria de Informações Funcionais dos Magistrados. Como compete ao Secretário-Geral da Presidência assistir o presidente nas matérias jurídicas afetas aos magistrados, a relação da Secretaria-Geral da Presidência é muito estreita com a Secretaria de Informações Funcionais dos Magistrados. Geralmente os expedientes feitos nessa secretaria, eles são submetidos à avaliação do presidente. Então, dentro dessa dinâmica, em 2016 a gente fez uma reestruturação administrativa, né, para condensar processos de trabalho na Secretaria de Informações Funcionais. Dividimos essa secretaria em 4 grandes setores, né, a seção de concurso público de magistrados, a seção de magistrados ativos, a seção de magistrados aposentados e o núcleo de convocações e afastamentos dos magistrados. O objetivo dessa reestruturação foi condensar os processos de trabalho nas respectivas seções, setores, né, para que não houvesse tanta flutuação dos processos de trabalho em outras unidades. Então, aquela unidade, por exemplo, o núcleo de afastamentos, de convocações e afastamentos de magistrados, ele fica responsável por todo o processo de trabalho que envolve essa matéria, né? Assim, o processo de trabalho, ele ganha um dono, né? E facilita com que a gente observe as inúmeras repercussões daquele processo de trabalho, se determinado servidor está conduzindo bem, se ele precisa de uma capacitação. E isso faz com que otimize, né, se torne mais eficiente a prestação de trabalhos. Tanto foi assim que, pela primeira vez no tribunal, a gente conseguiu mapear as férias dos magistrados e já deferir em um único momento as 2 férias dos magistrados, 2 períodos de 30 dias dos magistrados. Mas a gente conseguiu, com a mesma equipe, fazer com que a produtividade aumentasse, né? E dentro dessa estrutura, a gente, até aproveitando o canal para informar que a seção de magistrados, seção de concurso público de juiz substituto, ela deixará de existir em face da nacionalização do concurso e a política de atenção prioritária ao primeiro grau. E dessa forma, a gente percebeu que a secretaria teve um ganho muito grande em termos de produtividade, né? Com essa simples organização, claro que impactou demais a vida, o dia a dia da secretaria, mas a equipe de trabalho muito disposta, muito eficiente, uma equipe que está sempre comprometida com o interesse público, e a gente conseguiu desenvolver isso. Essa mudança, o que trouxe de benefício para os magistrados em termos de comunicação com a Secretaria da Presidência?
é interessante aproveitar o espaço para informar o ganho que isso trouxe, né, essa reestruturação trouxe. Os magistrados, eles podem já ali no menu da intranet, localizado ao lado esquerdo da página, no item magistrados, clicar ali e no subitem requerimentos e declarações. E ali tem o rol dos serviços prestados pela Secretaria-Geral da Presidência e os modelos do requerimento. Então, a verbação do tempo de contribuição, tem o modelo lá, férias dos magistrados, tem o modelo e diversos outros modelos. Além disso, a gente desenvolveu o sistema de apuração da gratificação de exercício cumulativo de jurisdição, que está na página também da intranet, no menu Sistemas, que está na parte superior da página. Clicando lá tem JEC-J, que é o sistema onde os magistrados podem consultar por mês de competência os períodos de atuação em acúmulo e a repercussão financeira em seu contra-cheque. Então trouxe mais transparência também. Muito mais né? transparência mais e assertividade da informação. Certo. Bom, agora para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que cada um de vocês falasse brevemente sobre os principais desafios que cada área tem pela frente. Começamos pelo Paulo Sérgio? Sim. São muitos desafios, né, Lucineide? Primeiro a questão, como disse, né, orçamentária, né? Nós já vamos ter que entrar o ano que vem com o trabalho deste ano para ordem de 41,6 milhões e já entrar em 2020 com uma outra dinâmica de orçamento provavelmente maior. Segundo, a própria questão de pessoal, ou seja, em razão dos claros que nós falamos agora há pouco, e dessa não nomeação, dessa não recomposição dos claros na medida da necessidade das vacâncias, aposentadorias e outras, né? A terceira são essa integração que nós estamos fazendo, dispostos a fazer com as três áreas, né? E mais as unidades, né? Em busca dessa eficiência para minorizar ou melhorar a questão desses desafios orçamentários de pessoas. Muito bem. Thelma. Como todo mundo sabe, com a reforma, nós tivemos uma grande redução de ações novas no primeiro grau. Os dados de março mostram que, de março de 2017 para março de 2018, nós tivemos uma redução de 42%. Isso no primeiro grau. No segundo grau, nós ainda não experimentamos esse efeito da reforma. Neste último mês de março, foram 5.108 recursos de revista interpostos, o maior número de que a gente tem conhecimento. Então, ainda estamos num momento de muito aperto. Não sabemos por quanto tempo esses efeitos vão perdurar, esse decréscimo do número de ações. Isso vai depender, claro, de decisões do Supremo, do TST, que ainda não definiu muitas questões. Mas o que a gente sabe é que teremos que fazer mais com menos, né? Como disse o Paulo, não há perspectiva de nomeação, não há perspectiva de, muito menos, de criação de cargos. E então teremos que otimizar o nosso trabalho cada vez mais. E acho que um dos focos para esse ano vai ser o abandono do processo físico cada vez com uma velocidade maior. Acho que nós temos que migrar, sim, para o PJE, porque trabalhar com um sistema só é muito mais fácil, né? Só temos ganhos com isso, ganhos de pessoal, de recursos. Então, tecnologia, né? Exatamente, eu acho que esse é um dos investimentos. Sabemos, inclusive, que a Corregedoria Nacional também irá pegar muito nesse ponto com os tribunais, irá exigir essa migração. Ainda falta muita coisa? Assim, Nós temos cerca de 180 mil processos físicos ainda, são os últimos números, 179 mil e alguma coisa. É muita coisa ainda. Coisa. Por enquanto, só podemos migrar o processo em fase de execução. A migração no conhecimento, ela gera problemas na gestão e não pode ser feita ainda. Mas acreditamos que isso se resolve em breve. Douglas, quais são os principais desafios? Os desafios da Secretaria-Geral da Presidência são vários, né? A gente passa por diversas auditorias de férias de magistrados, com determinação de elaboração de uma política que reduz os saldos de férias que
existe na carreira, auditoria na gratificação de exercício cumulativo de jurisdição e outras determinações dos conselhos superiores, seja CSJT, CNJ e o próprio TCU. Mas no curto e médio prazos, o grande desafio é a implementação do SIGEP, que é o Sistema Integrado de Gestão de Pessoas da Justiça do Trabalho. Ele se tornou obrigatório como única ferramenta de gestão de pessoas para a Justiça do Trabalho agora, por meio da Resolução 217 desse ano. E esse sistema trará muito impacto nos processos de trabalho da Secretaria-Geral da Presidência. Ainda esse impacto é inimaginável. Estamos fazendo os levantamentos, mas a gente já sabe que os nossos sistemas precisarão ser integrados a esse novo sistema. Já tem, inclusive, servidores da Secretaria envolvidos na... Em dedicação exclusiva nesse projeto. Então, gostaria de agradecer ao Douglas, a Thelma e ao Paulo Sérgio pela presença aqui na TV TRT e espero que numa próxima oportunidade nós possamos trazer mais informações sobre a administração. Desejo, assim, muito boa sorte nessa ação integrada que traga bons resultados para a instituição. Nós agradecemos e estamos à disposição.